Bom dia, então, aí, pessoal. Encerrando as apresentações da manhã, aí, pertinho do meio-dia. Meu nome é Pietro. Tá? A minha apresentação traz aí 6 motivos para atualizar a versão do RouterOS. Eu acredito que muita gente já deva ter atualizado a versão do sistema aí, ultimamente, aí, por causa da segurança, das vulnerabilidades. Mas, além da atualização, né, a gente tem como fazer o uso aí de umas ferramentas, umas funcionalidades bem importantes aí, que eu venho mostrar para vocês, certo? Para quem ainda, claro, não conhece, não usa, aí vai ficar bem legal. Um pouco mais sobre mim, né, eu sou trainer na MikroTik, me formei esse ano na Letônia, em Riga. Sou consultor desde 2005, né, tenho as seguintes certificações ali. Eu sou palestrante do Mundo desde 2016, né, no Mundo de BH, e a minha pós-graduação é em redes de computadores, beleza? Um pouco, né, mais o que eu faço, eu tenho uma empresa de consultoria, né, chamada Tia Solutions, né, com isso vocês já devem entender que eu sou do Rio Grande do Sul. A gente tem um software em desenvolvimento que trata como um sistema de backups e gerenciamento para RouterOS. Tá? Ele está em desenvolvimento ainda, mas já está quase aí em produção. Se chama RouterMage. Vocês podem conferir também. E, em conjunto com a Live Solutions, nós prestamos treinamentos oficiais MikroTik. Tá? Juntamente com o Anderson, com o Guilherme, vocês são caras bem conhecidos do nosso cenário aí de MikroTik. Bom, os objetivos dessa apresentação, então, pessoal, mostrar, né, as novas funcionalidades que estão sendo incorporadas ao RouterOS, aí, diante já de algumas versões bem mais antiguinhas, né, e mostrar a importância dessas funcionalidades e como elas podem fazer diferença na rede de vocês. Né, como eu comentei, muitos de vocês já devem ter atualizado aí seus roteadores, esperamos que sim, né, mas também tem, juntamente com as atualizações de segurança, tem funcionalidades novas aí que a gente pode implementar. Isso é bem legal para a gente manter aí um ambiente de rede saudável, manter aí um bom uso dos nossos equipamentos. O que a gente vai falar hoje, então? Né? A gente vai falar de tabela Hall, FastPath e FastTrack, melhorias do protocolo NV2, que é uma mudança bem recente aí, Bridge Switching, né, a diferença ali, o que tem ocorrido nessas últimas versões que a MikroTik tem atualizado e mudado muito em relação a bridge switching, né, alguns conceitos também. Filtro de conteúdo e, por último, e não menos importante, segurança. Tá? Segurança, aí, as outras duas apresentações tratam de segurança, né, o Maia falou bastante a questão pertinente, a gente vai falar novamente. Amanhã tem uma palestra bem legal do João, o João deve estar por aí também para falar, ele vai explicar bastante pontos bem relevantes sobre essa questão de segurança. Beleza? Então, para começar, né, a gente vai falar de tabela Hall. A tabela Hall foi um recurso introduzido na versão 6.36 do RouterOS. Tá? E ela tem uma particularidade que ela atua antes da Connection Tracking. Tá? Por isso, ela reduz significativamente o uso de CPU, né, quando a gente vai aplicar alguma configuração. Né? Faz um papel muito importante na mitigação de DDoS, tá? Que também é um tipo de ataque muito recorrente nos dias de hoje. Funciona em IPv4 e em IPv6. Tá? Então, a partir da versão 6.36, a gente está apto a usar a tabela Hall. A tabela Hall ela possui 2 chains apenas, tá? A chain de pré-routing, que refere-se a qualquer pacote que entra no roteador, tá? E a chain de output, que refere-se aos pacotes que originam do roteador. Tá? São apenas 2 chains em relação às outras tabelas, filter, mangle. A gente tem uma redução, né? Eu digo até uma otimização da utilização das chains, fica bem mais fácil também da gente construir regras ali. E um detalhe interessante, pessoal, que ela não possui matchers que dependem da Connection Tracking, né? Porque ela atua antes. Então, eu não consigo marcar pacotes com um estado de conexão, por exemplo. Um estado de conexão novo, uma conexão estabelecida, uma conexão relacionada. Beleza? Isso aqui é um ponto interessante para a gente analisar. Um exemplo aí do que a gente pode utilizar a tabela Hall. Né?
na última apresentação aqui o pessoal estava falando sobre proteção de DNS. Né? Quando a gente tem o DNS recursivo habilitado no RouterOS, a gente não pode permitir que esse DNS seja consultado pela internet, né, ou por todo mundo. Ele não pode estar aberto, né, para não gerar algum ataque. Então, essas regras de proteção ao DNS que geralmente a gente tinha lá na tabela filter, né, para proteger a utilização do nosso DNS de redes desconhecidas, a gente pode estar, passando aí para a tabela RAW. Né? Por quê? Porque as regras aqui, como atua antes da Connection Tracking, eu tenho uma otimização tanto dos recursos do meu roteador, né, quanto, na verdade, na efetividade da regra. Eu não vou utilizar CPU, no caso, se eu tiver uma alta demanda aqui de serviço de DNS, por exemplo, um ataque de DDoS. Né? Se eu tiver as regras de filtro aqui de drop na tabela RAW, eu consigo aí salvar recursos do meu roteador de forma muito mais efetiva, tá? Do que na tabela filter. Por quê? Porque daí os pacotes não precisam ser contabilizados, não precisam ser relacionados lá na Connection Tracking. Tá? Isso demanda CPU do roteador. Certo? Então, ali, como foi criada a regra, né? Eu usei a tabela RAW lá, change pré-routing, né? Todo pacote que vai entrar no roteador. Determinei lá o protocolo e porta, a direção do meu tráfego, aqui escolhi uma lista de interfaces, e a minha action foi o drop. Beleza? Outro exemplo de tabela RAW que a gente pode utilizar, né, não só para um drop, mas com uma ação de no-track. Né? É uma ação nova que a gente tem lá, apenas na tabela RAW, que a gente pode dar um no-track para um determinado bloco de IP, ou faixa de IP, ou bloco AS, como eu determinei ali. Né? Isso já foi falado nos outros MUNs também, né? Teve palestras bem interessantes em relação a isso aí. Por quê? Por que eu preciso dar um no-track, como se fosse um bypass, em alguma faixa de IPs? Né? Para alguma faixa que eu não precise, de fato, com que ela passe pela minha Connection Tracking, ela não seja contabilizada, ela não seja relacionada na minha Connection Tracking. Isso faz com que eu economize CPU, né? E nesse caso aqui eu referenciei o bloco AS, por quê? O meu bloco AS é um bloco público, né? Eu não preciso fazer com que ele passe pela Connection Tracking, ao menos que eu esteja utilizando funções de NAT, né? Para simplesmente utilização de CPU. Né? Então, eu posso vir aqui referenciar meu bloco numa address list, né, desde que eu não esteja usando nenhum desses IPs para fazer um NAT, alguma coisa do tipo, e referencio e dou uma action no track para eles. Né? Consequentemente, todos esses IPs eles não vão passar pela Connection Tracking e eu vou ter um ganho aí na utilização dos meus recursos do meu roteador. Beleza? Passando para o nosso próximo assunto aí, né, o tópico de FastPath, Fast Track, né, já foi comentado aqui, eu acho que hoje também na palestra do Maia. O FastPath e o Fast Track, na verdade, eles foram introduzidos na versão 6.29 do RouterOS, faz um bom tempo já, né, e permite o encaminhamento mais rápido de pacotes. Essa é a principal função desses recursos. Tá? Melhora significativamente o encaminhamento de pacotes e, consequentemente, o desempenho do roteador. Né? Esses recursos aqui foram criados, né, inventados para a gente ganhar desempenho e poder ter um maior proveito do nosso roteador. Né? E, para isso, a gente vai ter que saber como é que funciona, o que ele, de fato, faz, para que a gente possa estar utilizando. Né? Ele é suportado em todas as interfaces, na maioria dos roteadores. Tá? 95%, 99% dos roteadores já suportam integralmente o FastPath, né, a CCR, todas as interfaces, a RB1100 das interfaces 1 a 11, né, ficou a 12 e a 13 só de fora ali, as bridges a partir da versão 6.29 mesmo, VLAN Bonding VRRP a partir da versão 6.30 e os túneis ali, EOIP, GRE e IPIP, a partir da versão 6.33 já suportam o FastPath e o Fast Track. Para que a gente faça o uso do FastPath, na verdade, a gente precisa de algumas condições. Né? A gente não tem um botão lá para estar ativando essas funções. Né? Então, a gente precisa de algumas condições para que esses recursos se tornem ativos no RouterOS.
né? As condições para habilitar o FastPath, né, é não ter nenhuma regra de file ou address list no roteador, nenhuma simple kill ou kill tree. A connection tracking precisa estar desabilitada, o accounting desabilitado, né, que é a contabilidade lá dos dados, e mais alguns recursos aqui que eu deixei no link da wiki para vocês verem depois, tá? Tendo essas condições, né, presentes aqui que a gente comentou, a gente vai ver lá em IP Settings o FastPath ativo. Tá? Automaticamente ele fica ativo no roteador. E aquela opção ali eu não posso marcar e desmarcar. Né? Então, às vezes o pessoal pergunta, eu queria usar o FastPath, mas eu não acho o botão de ativar. Não, o FastPath ele é ativado mediante condições, né, que tu acaba colocando no roteador. Então, automaticamente ele fica ativo. Vocês podem ver aqui quando ele está ativo ou não. Beleza? Isso é uma função bem legal. Né? Claro que a gente tem condições bem restritas para utilizar ali no roteador, mas acelera muito o encaminhamento de pacotes e reduz muito a utilização de recursos, tá? De CPU e tudo mais. Fast Track. Né? Fast Track vem em conjunto aí porque é uma junção, né, do FastPath mais a Connection Tracking. Né? Lembrando que no FastPath eu não consigo usar a Connection Tracking ativa, mas eu tenho a possibilidade de usar o Fast Track. Daí sim eu posso usar com a Connection Tracking. Tem suporte a TCP e UDP. Tá? As conexões nateadas também podem usar o Fast Track, e basicamente esse é o principal motivo, né, que a gente usa o Fast Track. Né? Tem um grande ganho onde a gente tem as conexões aí nateadas, aquele roteador que está lá somente para fazer o NAT da rede. Tá? É nesse cenário aí que ele faz uma grande diferença. Também possui uma lista de hardware compatível, bem como o FastPath. Né? Então, está ali o link da wiki para vocês verem a compatibilidade de hardware. Né? Bem como o FastPath também, a maioria dos roteadores já suporta, raras, salvas exceções, hardwares bem mais antigos. E também a gente tem condições para habilitar o Fast Track. Né? Claro que são condições menos restritas que do FastPath, né? Mas o que a gente precisa? A gente não pode ter configuração de mesh e meta-router. Sniffer, Torch, Traffic Generator não podem estar em uso. Tá? MaxScan e IPScan não estão em uso. São condições lá que estão lá no manual, lá no wiki, para que a gente utilize o Fast Track. Após eu ter essas condições, né, presentes ali no meu roteador, como é que eu faço para habilitar o Fast Track, então? Né? As conexões precisam ser marcadas no firewall com uma ação Fast Track Connection. Não sei se vocês estão conseguindo ver, você tem uma ação aqui em azul. Né? É uma ação do firewall lá, que veio a aparecer a partir da versão 6.29, que é onde a gente marca as conexões para usar o Fast Track. Essa é a implementação que deve ser feita. A configuração inicial e de fábrica, né, inicial que está lá na wiki lá da MikroTik, né, é essa aí que está na tela de vocês. Aí, ó. A ação é na tabela de filter, né, na change forward, com a action aqui, a Fast Track Connection. Né, para quem? Para todas as conexões que estão estabelecidas ou relacionadas. Né, ou relacionadas ali. Então, o Fast Track ele vai atuar nessas conexões aqui, estabelecidas e relacionadas, certo? Aí embaixo tem apenas um accept aí padrão que a gente tem no Firewall das conexões estabelecidas e relacionadas aí, que todo mundo já deve ter. Porém, né, como eu falei, essa é a implementação padrão. Se vocês forem lá no manual, lá na wiki, vai ter essa implementação lá, inicial. Né? Em alguns roteadores da linha Sorro também já vem com essa configuração ativa, né, da mesma forma que estava ali antes. E, né, de acordo com a necessidade, a gente pode modificar ela. Né? A gente pode aqui adicionar uma lista de interfaces de entrada, uma lista de IPs, se for o caso, né, alguns IPs específicos, mais parâmetros que a tabela filter lá nos dá para habilitar a Fast Track. Então, vocês podem analisar o cenário. Né? Vai ter cenários que, de repente, vocês não vão conseguir utilizar mediante a implementação inicial, e vocês vão ter que modificar a regra. Tá? Por que eu botei esse slide aqui?
Porque, geralmente, o pessoal olhava lá a regra na wiki, saía colando sem analisar o que estava acontecendo, de repente não se adequava bem ao cenário, e a gente tinha que fazer, às vezes algumas coisas paravam de funcionar, dava alguns problemas, então, por isso que eu reforço a importância de vocês analisarem o cenário e ver, né, a necessidade e a possibilidade de implementar o Fast Track. O Fast Track também, né, juntamente com o Fast Track, com o Fast Path, ele dá aí, né, a possibilidade de encaminhar pacotes mais rapidamente e salvar aí muitos recursos do roteador, né. A prova disso, na verdade, é um teste que é feito pela própria MikroTik. Essa imagem está lá na página do FastPath, Fast Track, né, que foi um teste feito com uma RB 2011, na época, uma RB já é um hardware mais antiguinho, né. Sem Fast Track, a gente teve a possibilidade de 360 megabits por segundo de encaminhamento. Tá? A CPU atingiu 100% e 44% desses 100 eram firewall. Tá? Com o Fast Track ativo, a gente conseguiu atingir incríveis 890 megabits, mais que o dobro. Né? A CPU ficou em 86% e apenas 6% era firewall. Então, a gente tinha um aproveitamento muito melhor do hardware, né, com muito mais throughput, e a utilização dos recursos, né, foi reduzida. Se vocês quiserem saber mais do teste, aqui também tem o link lá para a Wiki, tudo está documentado lá, o que foi feito. E um aviso importante sobre a Fast Track, né? A gente fala de recursos, aí, mostra testes, fala que pode encaminhar pacotes de forma mais rápida, mas o que acontece, de fato, quando a gente está utilizando, né? Os pacotes marcados ali na Fast Track, eles são ignorados pelo firewall, pela connection tracking, pelas kills, simple kills, né, e kill com parent global ali, IP accounting e outros recursos, tá? Outros recursos que também estão no link aqui para vocês verem. Então, tudo que tiver marcado com a Fast Track vai ignorar isso aqui, né? Reforço aqui simple kills, né? Por quê? Porque às vezes o pessoal, a gente fala também de Fast Track nas nossas turmas de MTCNA, e o pessoal olha aquilo ali e chega, às vezes, e vai sair ativando, utilizando o recurso do Fast Track, né? Acaba ativando no concentrador PPPoE. Aí o que acontece? Não vai ter controle de banda, aí o cliente vai exceder. Né? De fato, a CPU, sim, a CPU baixa, a utilização de CPU dos recursos baixa, mas o tráfego ali estoura, porque o Fast Track dá o bypass na kill. Né? Então, a gente recomenda aí vocês analisarem. Geralmente, a gente utiliza muito em roteadores que fazem NAT. Esse é o principal propósito aí do Fast Track. Beleza? Bom, pulando para o nosso próximo, então, o NV2. NV2 é o protocolo wireless, né, da MikroTik, protocolo proprietário, para quem não conhece. Ele é baseado em TDMA, né, no Time Division Multiple Access, e, por ser baseado no TDMA, né, ele resolve o problema do nó oculto aí do 802.11. É um protocolo que traz muita melhoria, né, de throughput e latência, especialmente em redes multiponto. Acredito que aí quem usa a rede NV2 aí tenha um excelente resultado, né, do que os demais protocolos, o 802.11 puro mesmo. Tá? E, na versão 6.42, a partir da versão 6.42, há melhorias consideráveis no protocolo NV2, né, baseado no ambiente multiponto. Então, aí, quem tem AP, células, usando o NV2, pode aí, fazer o uso dessas melhorias a partir da versão 6.42 do RouterOS. Tá? Um detalhe aqui, né, para quem estiver utilizando, né, ou não atualizou ainda, ou já atualizou, essas mudanças do NV2 elas só entram em vigor com a atualização também do firmware. Então, além do RouterOS, vocês precisam atualizar o firmware para que essas melhorias sejam efetivadas naquela célula. Tá? Então, lá em System Outerboard, lá dá o upgrade no firmware para que essas melhorias passem a valer. Tá? Qual foi a mudança, na verdade, né, a partir da versão 6.42? A modulação, né, individual do time slot de cada cliente. Antigamente, né, eu tinha lá uma célula com 10, 20 clientes e tinha um cliente modulando, né, de uma forma bem ruim.
né, os outros clientes também iriam modular baseado naquele pior cliente, né? Agora não mais, a modulação passa a ser individual, né, e os clientes ruins não afetarão a célula como um todo. Então, eu posso ter um cliente lá com modulação baixa e os demais vão seguir lá o padrão, o alto padrão. Esses gráficos aqui, na verdade, eu tirei lá do fórum da MikroTik. Foi postado pelo UDIS, até o responsável pelos Port Wires, que está aqui no Moon, né? Ele acabou postando os testes lá feitos, né, com uma célula NV2 com 20 clientes, né? Esse é o gráfico antes da atualização para a versão 6.42. Então, a gente tem um gráfico aqui, ó, que a gente pode ver que B gira em torno aqui de 60 megas, mais ou menos, né? E, após a atualização, a gente tem uma melhoria muito grande aí, né, devido à modulação individual do time slot. Tá? É uma atualização bem legal, que traz aí bastante melhorias para quem usa o ambiente multiponto do NV2. Bom, nosso próximo, então, bridge switching, né? As últimas versões do RouterOS têm muitas modificações em relação a isso, né? Muita gente, às vezes, confunde bridge switching, não sabe utilizar da forma certa, às vezes acha que está utilizando a forma correta, de fato não está, né? E alguns termos assim de conceitos, né? O que é uma bridge? Uma bridge é um segmento de L2 que é controlado por software, ou seja, eu tenho a utilização da CPU, né? Ou seja, do meu roteador ou do meu switch propriamente dito, né? E o switching é um segmento de L2, né, que é controlado pelo switch chip, né? Muitos hardwares possuem um switch chip, né, para evitar que a comutação de pacote chegue até a CPU. Então, ele é feito via wire speed, digamos assim, como é feito, né, na maioria dos switches também que a gente tem por aí, né. Antes da versão 6.41, o switching era feito através do parâmetro master port, e era aí que o pessoal pecava muito. O pessoal não sabia da utilização do master port, não sabia como é que fazia a utilização, para criar ali, para fazer uma bridge, um L2, né, ou até mesmo switching, o pessoal pegava e configurava uma bridge, jogava todas as portas dentro, e era isso, né, e de fato não fazia o que era necessário, que era utilizar o parâmetro de master port, né. Eu acho que, com o passar do tempo, aí, o pessoal sempre fazendo a mesma coisa, a MikroTik, eu acho que decidiu ir pelo lado do usuário, né. Então, a partir da versão 6.41, houve uma grande mudança aí no RouterOS, né, que o switching foi incorporado, né, no menu bridge, né, que antes não era utilizado pelo master port, através da funcionalidade de hardware offloading. Tá? Então, hoje, né, a gente tem essa opção hardware offloading aqui, que determina que eu estou usando o switch chip para comutar os pacotes e não mais a CPU do dispositivo, certo? Lá nas portas da bridge, a gente consegue ver a flag H, né, que diz para a gente que o switch chip está sendo utilizado para comutar os pacotes, e não mais a CPU. Né? Com isso, claro, eu tenho um aumento de performance, porque eu não preciso mais comutar o meu tráfego, né, através da CPU, e sim pelo switch chip. E aí, consequentemente, eu tenho um throughput infinitas vezes maior do que eu teria com uma simples bridge. Beleza? Antes da versão 6.41, né, eu tinha a opção de trabalhar com VLANs também, principalmente nos CRS. Né? Muita gente, às vezes, não sabia trabalhar com VLAN no CRS, eu teria que usar o menu switch, VLAN, e aí sim determinar minhas VLANs aqui, as interfaces, o VLAN ID e tudo mais. Né? Tem gente que achava muito complexo, muito diferente da implementação de outros switches, que estava acostumado a trabalhar. Né? Isso também mudou, né, com a implementação da versão aí, a partir da versão 6.41, onde agora, né, a gente tem lá dentro do menu bridge uma aba de VLAN, onde a gente determina o VLAN ID, a interface tagged e a interface untagged. Ficou bem mais simples para o pessoal entender isso, entender o conceito, aplicar. Né? Claro que também sugiro para quem vai fazer a implementação de VLAN, dar uma lida no manual que a MikroTik oferece. Tem um manual gigantesco lá de várias implementações, vários casos, cenários, né, de VLANs, como a gente, né, faz o manejamento aí de VLANs dentro do RouterOS.
Nosso próximo assunto é filtro de conteúdo, né? Esse assunto está aqui na apresentação por quê? Porque é muito procurado ainda, né? Volta e meia aparece alguém perguntando: eu preciso fazer um bloqueio, eu preciso fazer um controle de acesso, eu preciso fazer alguma coisa, né? E o que acontece? Os resultados mais relevantes aí, né, nos sites de busca sugerem o uso de Layer 7. O pessoal ainda utiliza muito o Layer 7 para fazer algum bloqueio, para fazer algum filtro de segurança, né? E o uso do Layer 7, por vezes configurado de forma incorreta, né, ocasiona outros problemas, né? O mais comum é o aumento significativo de CPU, acaba onerando, né, boa parte aí dos recursos do roteador, o uso de Layer 7 de forma incorreta, né? E o bloqueio de conteúdo não traz o resultado esperado, se configurado incorretamente. Então, além de utilizar recursos em excesso, o bloqueio, de fato, ele não é efetivo. Muitas vezes ele nem funciona. Quando eu estava construindo essa apresentação aqui, eu fui lá no Google lá e pesquisei lá, bloquear o Facebook MikroTik, né, que geralmente o pessoal vai no Google e joga assim uma pesquisa meio parecida com essa. Então, a gente tem resultados aqui com Layer 7, com Web Proxy, né, e atualmente a gente tem aí algumas ferramentas mais fáceis de utilizar, com um propósito mais tranquilo do que o Layer 7, né? Não que o Layer 7 não funcione, mas o pessoal acaba utilizando o Layer 7 de uma forma incorreta, né? E que alternativas são essas que a gente tem, né? A gente tem como usar o TLS Host e o Kid Control ali, que é uma ferramenta que está engatinhando agora aí no RouterOS e que eu achei interessante também trazer nessa apresentação, tá? Então, alternativas ao Layer 7, né? O TLS Host. O TLS Host foi introduzido funcionalmente na versão 6.41.2 do RouterOS. Tá? É capaz de identificar o tráfego HTTPS. Aceita sintaxe gloob, né, que permite o uso do nosso amigo asterisco aqui. Então, um exemplo, né, em vez de pegar uma regex lá de Layer 7, que às vezes o pessoal tinha dificuldade para montar, para implementar, pegava pronto do Google, a gente simplesmente botava ali asterisco.facebook.com.br, né, e era uma sintaxe que é feita para trabalhar com TLS Host. Como é que eu faço a implementação, então, né? Não tem mais uma regex, não preciso mais fazer aquelas regras no filter lá usando o Layer 7. Como é que eu faço? Né? Na tabela filter, né, uma change forward, destino porta 43, né, 443, porta segura do HTTPS, protocolo TCP e o TLS host aqui, asterisco.facebook.com. A action, reject. Tá? Mesma coisa se eu quiser fazer com o YouTube, uma implementação bem mais tranquila, ali usando o TLS host. Tá? Lembrar do Fast Track, né? Lembrando que a gente falou ali que o Fast Track, dependendo da implementação, ele dá um bypass no firewall. Então, dependendo da implementação que vocês têm, cuidem, lembrem de olhar o Fast Track, como é que está. O Kid Control é outra ferramenta que eu posso fazer um controle, na verdade, não é bem um controle de conteúdo, mas eu optei por jogar aqui na apresentação também. Né? Foi introduzido na versão 6.41 do RouterOS. Fornece um controle parental para limitar a conectividade à internet para as crianças, né? Ou para adultos também, aí, se vocês preferirem. Melhorias e novas funcionalidades serão adicionadas em versões futuras. Isso é um recurso novo, né? Completamente aí do zero, foi adicionado na versão 6.41, então apareceu lá o menu IP, né? Dentro do menu IP, o Kid Control, né? Que é bem simples de trabalhar, na verdade. Tá? Então, em Kids, eu defino as crianças, né? Eu defino os utilizadores, aí, ou as pessoas que eu quero bloquear, de fato. A flag B indica que se elas estão bloqueadas ou não. Nos devices, né, eu defino os dispositivos atrelados a cada criança, identificados pelo MAC address. Então, posso pegar o telefone lá de cada um, sei lá, os dispositivos, computador, notebook, qualquer dispositivo lá que eu precise, né, tratar aqui, eu identifico pelo MAC. Né? Aí eu atrelo ele ao dono desse dispositivo, de fato. O que eu posso fazer daí? Né? Posso fazer um bloqueio por horário, em determinados horários, sábado das 3 às 6 da tarde, quarta das
das 19 às 22, né, ele vai estar bloqueado aqui para utilização. Além do bloqueio por horário, né, eu posso fazer um bloqueio ali por horário, como a gente estava fazendo antes, e especificar um limite de banda para a utilização naquele horário, né. Às vezes pode ser útil aí para, né, fazer um controle de utilização, sei lá, né, tem diversas formas aí da gente estar implementando, né. Mas para mostrar essa ferramenta nova, consequentemente, eu acho que no futuro aí a MikroTik vai estar adicionando recursos novos, recursos bem legais para a gente estar utilizando. Uma dica aqui para quem for usar o filtro de conteúdo, né, a partir da versão 6.36 do RouterOS, foi introduzida a resolução de DNS por meio de address list no firewall. Então, não precisa obrigatoriamente mais colocar o IP, né, ou uma faixa de IP na address list para que eu possa referenciar ela lá no meu firewall. Eu posso colocar um nome de DNS. Automaticamente, esse nome vai ser ali traduzido, né, para o IP e vai ficar lá de forma dinâmica lá no meu firewall. Tá? Lembrando que, para que a RB faça essa resolução de nome, ela precisa ter um DNS configurado. Então, todos os IPs que ela identificar na resolução do nome específico aqui, ela vai listar e fica mais fácil aí de fazer um bloqueio, fazer um filtro aí baseado em um nome. Beleza? Bom, nosso último tópico, então, é segurança. Eu não vou me adentrar muito nesse tópico, mas é muito importante, né? Deixei até por último por causa disso. O Maia, na apresentação dele, falou muito de segurança e também falou dessa vulnerabilidade aí que o MikroTik vem apresentando, né? Apresentou e também já corrigiu, né, de uma forma bem rápida, né? A primeira delas, né, expressiva ali, vulnerabilidade no serviço do www, né, do RouterOS, lá em 2017, foi corrigido em março de 2017 ainda, tá, nas versões 6.37.5 e 6.38.5, tá? Foi conhecido posteriormente como VPN Filter, Regime, outros nomes aí de botnets que acabaram se aproveitando dessa vulnerabilidade para gerar ataques, né, construir ataques elaborados em cima dessa vulnerabilidade, né, e era apenas para quem não tinha firewall e a porta www estava exposta, ou seja, para quem não tinha nenhuma rede de firewall de proteção, ou lá no IP Services lá não estava filtrando nada, né, o acesso, estava vulnerável a esse ataque. Né? Infelizmente, posteriormente, a gente vai ver aqui que muita gente não fazia e até hoje não faz o dever de casa. Né? Até o Caspas, aqui na apresentação inicial, reforçou a necessidade de a gente estar atualizando os roteadores, aí, já que a gente é um dos países mais afetados, infelizmente. Aqui embaixo tem o link para o blog. Né? A MikroTik fez um blog onde ela está repassando notícias, novidades e também informações relacionadas à segurança. Tá? Então, tem o link ali, está bem legal as informações que eles colocam lá. Além dessa vulnerabilidade, né, a gente teve outra no serviço do Inbox, em 2018, também foi reforçada ali nas apresentações anteriores. Tá? Foi corrigida em março de 2018, praticamente um ano depois da descoberta da primeira vulnerabilidade, a gente teve outra. Né? Essa, com certeza, foi mais séria, porque, ao afetar a porta do Inbox, a 8291, ele tinha a capacidade de roubar a base de usuários e senhas, né, de uma forma bem simples. O Maia até fez a demonstração ali, em que, em segundos, ele estava com um usuário e uma senha criada ali, não interessa o quão forte ou quão fraca ela poderia ser. Tá? Afeta versões igual ou posterior à versão 6.29, tá? E apenas, também, de novo, né, apenas para quem não tinha firewall ou controle de acesso à porta 8291. Então, mesma situação da vulnerabilidade anterior. Né? Para o cara que tinha feito o dever de casa, mudou lá o IP Services, ainda assim quis fazer um firewall, tinha um firewall para essas interfaces, acabou não sofrendo essa vulnerabilidade. E a última delas, né, a vulnerabilidade no serviço www do RouterOS, novamente, em 2018, né, foi descoberto pela Tenable, e foram definidas CVEs, né, foram documentadas ali 4 CVEs para
declarar essa vulnerabilidade. Foi corrigida agora, em agosto de 2018, né? Acho que foi corrigida em 24 horas, se não me engano, o Caspas enfatizou isso. Né? A Microtik foi sempre muito rápida para lançar versões de correção e afeta apenas usuários autenticados no RouterOS. Então, eu preciso ter um usuário e senha para que eu possa explorar essa vulnerabilidade. Né? A causa delas é um uso excessivo de RAM e ou crash do serviço www. Né? Então, mais uma aí que a gente resolveu colocar aqui na apresentação e também está descrita lá no blog. Com isso, né, com essas informações aí, é ruim de falar isso, até porque nós somos o país que mais sofre com essas vulnerabilidades. Né? Ou seja, não que sejamos o país que seja mais atacado, que seja escolhido para ser atacado. E sim, nós somos o país que não fazemos, de fato, o dever de casa. Né? Isso aqui é um dado, né, que eu acho que o Maia trouxe, ali, a informação dele está até mais atualizada que a minha, mas nós seguimos sendo o país aí, que primeiro está no ranking de infecções aí infecções, né, que a gente diz da vulnerabilidade do RouterOS. Tá? A gente segue lá. Esse dado aqui é um pouco mais antigo, né, o Brasil em primeiro lugar lá. Eu acho que esse número está bem menor hoje, mas ainda a gente segue liderando o ranking de invasões aí pelo fato do pessoal não fazer o dever de casa. Bom, como é que a gente garante a proteção, então? Né, quem ainda não fez, né, usar versões atualizadas do RouterOS, fazer atualização, obrigatoriamente. Usar versões atualizadas do inbox, tá? Porque tem uma vulnerabilidade que é afetada diretamente pela uma versão antiga do inbox, lá, que fazia download de DLL. Então, versão 2, né, a gente não utiliza mais. Versão 3, lá agora, a gente tem a possibilidade de fazer um update do versão no inbox diretamente pelo inbox, então ficou muito mais fácil estar utilizando versões novas. Firewall e ou controle de acesso, né, lá no IP Services, imprescindível vocês fazerem isso. Né, e foi por causa da falta dessas implementações que a gente está liderando o ranking lá dos roteadores, né, invadidos. E a troca do usuário e senha aí, né? Quem já foi invadido, quem acha que sofreu uma invasão, de repente fez um controle de acesso um pouco mais tarde, né, tardio, ou deixou para atualizar depois que tinha sido infectado, né, é imprescindível que seja feita a troca tanto do usuário quanto da senha, né, porque provavelmente esse usuário e senha eles foram roubados, né, foram roubados lá, como o Maia mostrou antes na apresentação ali. Então, é imprescindível a troca. E a boa prática ali da remoção do usuário admin. Né? Então, a gente não, de fato, não recomenda a utilização do usuário admin porque todo mundo conhece. Né? Na hora de esperar um ataque lá, a gente vê tentativas de login do usuário admin. Então, é legal que vocês utilizem pelo menos outro usuário e façam a remoção dele. Uma maneira mais simples de se proteger, né? Quem não manja muito de Firewall, ou não sei mexer com Firewall, de repente eu não sei se essas regras estão certas, como é que eu faço? Né? Simplesmente aqui em IP Services, eu defino aqui a utilização do serviço, as redes que podem utilizar, né? Minhas redes internas, minha rede de gerência, somente elas. Posso mudar a porta, se for o caso, se for da minha necessidade, da minha vontade, e também desabilitar os serviços que eu não vou utilizar. Né? Não vou usar Telnet, não vou usar FTP, não vou usar algum outro serviço, API, por exemplo, desabilita o serviço. Né? É uma maneira bem mais simples do que, de repente, estar fazendo regras de firewall, para caso quem não tem muita intimidade aí com o firewall, de ficar protegido com as vulnerabilidades. Certo? Então, não tem desculpa. Né? Tem várias formas aí de fazer, maneiras muito fáceis da gente estar se mantendo seguro. Né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, de repente se eu falei muito rápido alguma coisa, né? Alguém que quiser fazer uma pergunta aí?
só uma coisa que tem que ser citada no caso das invasões, tá? As pessoas olharem lá nos schedulers do próprio MikroTik para ver se o atacante não botou aquele script para recuperar a senha DRB. Porque às vezes o cara troca, o MikroTik vai, faz um backup e faz o upload da senha de volta para o cara. Então você teve todo o trabalho, limpou, atualizou e o cara recuperou sua senha. Ele vai lá e infecta o equipamento novamente. A ideia é essa, né? A ideia é que, no momento, se tiver um dispositivo invadido, né, o momento de fazer o recovery é que sejam limpas, né, de fato, as informações que foram ali postas. Eu acho que isso é imprescindível. Em relação ao hardware offloading, eu precisei fazer 2 bridges em uma CRS 317, cada uma delas envolvendo 3 interfaces. A primeira interface funcionou legal com hardware offloading, mas a segunda não. A segunda ficou passando pela CPU e eu não consegui contornar esse problema. Você tem alguma ideia? A questão do hardware offload ali, dependendo da funcionalidade que tu usa, dependendo do hardware, essa função é desabilitada por padrão, porque ele de fato não suporta, dependendo da funcionalidade que tu está usando. Às vezes tu pode estar usando um filtro de bridge, às vezes tu pode estar usando alguma funcionalidade que faça com que o hardware offload desligue, né? E depende também do modelo do switch. A gente tem uma tabela lá na Wiki que tu pode conferir lá as condições em que o hardware offload atua e outras condições ali também em que ele é desabilitado. Aí, de repente, ele pode ter sido desabilitado por algum daqueles motivos lá. Tem todas as informações lá. Ou também a gente pode conversar depois ali, a gente pode entender melhor o cenário para poder tentar te ajudar. Na questão de filtro de conteúdo lá com TLS Rust, tem alguma opção de ir buscar esses sites e alguma listas que estejam categorizadas, tipo JavaList, alguma coisa? Existe algum tipo dessa situação? Eu acho que, por enquanto, não. Por enquanto, tu vai ter que adicionar manualmente lá. Não tem uma lista que tu possa buscar ainda todas, buscar uma address list, por exemplo, né? Tem que fazer manualmente. Ainda está assim, de repente, tem uma implementação aí que corrige. Valeu, então, galera. Muito obrigado aí.